A quinta. Pirometalurgia é um ramo da metalurgia que envolve o tratamento térmico a temperaturas elevadas, ou seja, 500 e 2.000 graus de minerais e minérios, para trazer transformações físicas e químicas que permitam a recuperação de metais valiosos. O processo pode produzir produtos vendáveis, como metais puros ou compostos e ligas, boas para o uso após processamento adicional. Exemplos de elementos extraídos por processos pirometalúrgicos incluem os óxidos de elementos menos reativos, como ferro, cobre, zinco, cromo, estânio e manganês. Considerando a fórmula molecular ou íon-fórmula do óxido de ferro 3 e do óxido de cromo 6, pode-se afirmar que as massas de ferro e cromo necessárias para a formação de um mol de cada um desses óxidos é respectivamente. Muito bem. A questão, apesar de parecer uma questão de estequiometria daquelas bem difíceis, é uma questão de estequiometria de fundamentos. Primeiro fundamento onde você vai ser colocado em xeque, onde você vai ser questionado, nomenclatura. Estamos falando de óxido de ferro 3, queridos. Óxido de ferro 3, Fe2O3. Estamos falando de óxido de cromo 6, óxido de cromo 6, CrO3. Eu desejo obter um mol dessa substância e desejo obter um mol dessa substância. Queridos, dadas as respectivas massas molares do ferro e do cromo na questão, observa bem a leitura disso aqui, pessoal. Quando você tem 1 mol de Fe2O3, quando você tem 1 mol de CrO3, você lê também o seguinte: são 2 mols de ferro, 3 mols de oxigênio. Será 1 mol de cromo, 3 mols de oxigênio. Então, quando eu te forneço a fórmula de uma substância, essa fórmula dessa substância também te indica a quantidade em mols de átomos. Exemplo clássico: se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu tenho 1 mol de água. O que é que eu tenho nesse 1 mol de água? 2 mols de hidrogênio e tenho 1 mol de oxigênio. Olha para cá. Ora, H2O, 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio. Então, em Fe2O3, o que é que eu tenho? 2 mols de ferro, 3 mols de oxigênio. Em 1 mol de CrO3, o que é que eu tenho? 1 mol de cromo, 3 mols de oxigênio. Então, o desafio dessa questão não é necessariamente estequiométrico. O desafio dessa questão é necessariamente nomenclatura e a leitura de uma fórmula. Portanto, pensa comigo. Fe2O3, quantos mols de ferro teria? 2. Cada mol de ferro pesa 56. Então, você tem 112 gramas de ferro. CrO3, quantos mols de cromo você tem? 1. Portanto, se cada mol de cromo pesa 52, 1 vezes 52 gramas. Qual a massa de ferro? 112 gramas. Qual a massa de cromo? 52 gramas. É essa a ideia que você tem que ter única e exclusivamente. Não há necessidade de cálculos maiores que esses daí. Portanto, o item correto, o item C, tá ok?